Olá, meu irmão, minha irmã. Hoje é dia 30 de setembro, é o dia de São Jerônimo. São Jerônimo era um monge muito capacitado, muito inteligente, e o Papa da época pediu para ele traduzir a Bíblia. Ele sentou com um rabino e foi traduzindo a Bíblia para a Vulgata, para ficar mais próximo, para a gente aproveitar, ter mais acesso. Depois que ela veio na língua de cada um dos seus países, mas no primeiro foi passado para o latim, para que nós pudéssemos ter acesso mais fácil. E ele foi um grande santo, porque ele colocou-se diante de Deus. Houve ali um momento de uma confusãozinha, porque há 7 livros que não se encontram na Bíblia de nossos irmãos evangélicos, os protestantes, porque os judeus colocavam assim: esses 7 livros não eram considerados canônicos, porque eles não foram escritos ali dentro, como também há algumas cartas que são, alguns livros que são incompletos dentro de que nós vemos. Por exemplo, Daniel não tem ali a história da mulher que foi julgada inocentemente pelos juízes, e Daniel depois interviu e ela foi perdoada e eles foram condenados. Mas depois o Papa disse: não, esses livros também são canônicos, esses livros também são iluminados por Deus, e aceitou. Um desses livros é o livro de Tobias, por exemplo, para que a gente possa entender. Então você não vai encontrar na Bíblia deles esse livro, mas vai encontrar na católica. Muito bem, amado irmão, amada irmã. Hoje, nesse dia 30, dia de São Jerônimo, Lucas 9, 43, 45 vai dizer: todos se admiravam com o que Jesus fazia. Então ele disse a seus discípulos: prestem muita atenção a estas palavras. O Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens. Mas eles não entendiam o que isso queria dizer. Primeiro de tudo, eu lembro quando eu estudava teologia, o professor dizia isso para nós: Jesus gostava muito de ser chamado Filho do Homem, porque é um Deus que se encarnou, um Deus que se fez no meio de nós. Então, um Deus que caminha conosco, é um Deus humano, a gente coloca assim, sentiu a mesma coisa que nós sentimos, as nossas angústias, as nossas aflições, nossas dores, as nossas esperanças, nossas alegrias. Então ele diz que todos o admiravam quando Jesus falava, mas ele diz para os seus discípulos: preste muita atenção a estas palavras. O Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens. Hoje, o homem entregando o outro homem, mas não por injustiças que eles possam ver, mas por falsidade, por mentiras, por enganar o outro, por querer satisfazer os seus interesses. Jesus foi entregue porque ele pregava o bem. E o problema é isso: muitas vezes quando a pessoa prega o bem, ele não é bem entendido. Às vezes ele é julgado, ele é condenado. Vejo o exemplo de alguns padres, algumas freiras, alguns leigos, alguns pastores. São pessoas que dão a vida por Jesus Cristo, dão a vida pela palavra e são fiel. E é esses que a gente deve olhar e ver: olha Jesus Cristo agindo no coração dele. Então ele fala bem claro que o Filho do Homem é entregue. Nós, às vezes, entregamos Jesus Cristo porque nós negamos a nossa fé, recusamos professar que somos cristãos. É muito importante professar, mas não usar da palavra de Deus para jogar
os seus interesses. Tem muita gente usando a palavra de Deus aí agora para falar um monte de mentiras. Que Deus mandou isso, Deus mandou aquilo. Espera aí, Deus nunca mandou fazer um mal para o outro. Deus sempre mandou amar e amar de coração. Portanto, meu irmão, minha irmã, esteja sempre atento e faça aquilo que Deus quer, aquilo que Jesus Cristo ensinou e não aquilo que os outros pensam. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.